Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast sobre a periodização nos treinos. Imagine que você está há um bom tempo praticando exercícios. No início você conseguia resultados satisfatórios, mas agora eles estão estagnados. Esse cenário bastante comum pode ter uma causa: a falta de periodização nos treinos. Basicamente, a periodização é uma espécie de planilha de objetivos. Nela, você deverá estabelecer metodologias de curto, médio e longo prazo para alcançar os resultados. Existem alguns tipos de periodização que variam de acordo com o ciclo em que você se encontra. Um exemplo são os macrociclo, o mesociclo e o microciclo, ou do objetivo traçado. Mas afinal, qual a diferença e para que serve cada uma delas? Se você quer entender como funciona a periodização nos treinos, continue conosco e descubra. Desejamos a vocês uma ótima absorção com este podcast. O que significa a periodização nos treinos e por que ela é importante? O nosso corpo se adapta a todos os estímulos que recebe e essa condição foi responsável pela nossa sobrevivência desde os períodos pré-históricos, já que nossos antepassados foram submetidos a diversas situações em que, caso não se adaptassem, não sobreviveriam. Com a musculação, acontece a mesma coisa. Pois se não trocamos o treino periodicamente, seus resultados estagnam e seu corpo tende a entrar no chamado efeito platô. Mas em que ponto a periodização no treino entra nessa história? Vamos supor que você tem o objetivo de alcançar uma boa condição de hipertrofia muscular em um ano. Para atingir esse resultado, será necessário organizar os seus treinos em etapas. Em cada uma delas, o seu corpo deverá receber estímulos diferentes. Isso é chamado de periodização do treino. De forma bem simplificada, podemos dizer que ela se refere à organização de cada etapa do treinamento, como se fosse um calendário. Para que o objetivo seja alcançado no tempo disponível, é necessário planejar e estruturar adequadamente essas fases. Mas nesse ponto a gente se pergunta, e como essa periodização vai me ajudar? Tente relembrar a sua primeira aula de musculação na academia. É bem provável que você tenha sentido um enorme desconforto muscular nas regiões treinadas, certo? É comum que esse incômodo se repita por algumas semanas, afinal, o seu corpo está reagindo aos estímulos. No entanto, ao repetirmos sempre os mesmos exercícios, os músculos se acostumam e, consequentemente, param de apresentar resultados. A periodização nos treinos, portanto, garante que o corpo receba estímulos diferentes em períodos predefinidos, a fim de alcançar objetivos específicos. Além disso, a prática é capaz de evitar lesões e até o overtraining, o esgotamento por excesso de atividades. Quais são os ciclos de periodização? Vamos falar agora sobre os ciclos de periodização. Antes de detalharmos os tipos de periodização nos treinos, é preciso entender como funcionam os ciclos ao longo de um período determinado. Basicamente, estão divididos em macrociclo, mesociclo e microciclo. Cada um desses momentos tem funções e características próprias, como você verá a seguir. Apresentamos a vocês agora o exemplo de o que é um macrociclo. Podemos dizer que o macrociclo abrange o objetivo principal do atleta, ou seja, aquilo que ele quer alcançar ao longo do treinamento. Um exemplo simples é um time de futebol que deseja conquistar o campeonato nacional. Para alcançar esse objetivo, ele deve fazer um planejamento, um macrociclo, com duração de aproximadamente um ano. Geralmente o macrociclo é dividido em 3 fases: a fase preparatória, a fase competitiva e a fase transitória.
Dentro de cada uma delas existem períodos de treinamento menores, os mesociclos. Além disso, dentro dos mesociclos, há os microciclos. A união de cada um dos estágios é o que vai garantir um treinamento eficiente, indispensável para chegar aos resultados. Comentaremos agora sobre o mesociclo. Enquanto o macrociclo dura aproximadamente um ano, o mesociclo tem um intervalo de cerca de 2 a 6 semanas. Basicamente, essa fase é dividida da seguinte forma: fase preparatória geral, preparatório especial, preparação competitiva, treinamento pré-competitivo imediato e transitório. Cada uma dessas etapas é organizada de acordo com objetivos predefinidos. Por exemplo, na preparação geral, o educador físico deve dar prioridade aos treinos que aumentam as habilidades gerais e motoras. Já no preparatório especial, pode-se desenvolver técnicas mais especializadas. Durante a preparação competitiva, por sua vez, a manutenção do condicionamento, a prevenção de lesões e o aprimoramento tático são essenciais. Falaremos agora sobre o microciclo. O microciclo é a menor unidade da periodização. Ele pode durar de 1 a 4 semanas, sendo que a união de todos os microciclos é o que dá origem aos mesociclos. Aqui, os objetivos são de curto prazo e devem ser conquistados em cada sessão. A correção postural e a melhora de alguma técnica específica são alguns exemplos. Para alcançar esses resultados, é fundamental que o treinador ajuste a intensidade e a quantidade de treinos de acordo com a capacidade e evolução individual de cada atleta. Um exemplo de microciclo é a preparação de um time de futebol durante a semana que antecede uma partida. Esse período, todo o trabalho deve ser direcionado a combater o adversário. Dessa forma, é necessário realizar sessões de treinamento, microciclos, que visam melhorias físicas específicas, além do aperfeiçoamento de técnicas e táticas importantes. Tudo isso levando em consideração a dificuldade do jogo seguinte. Macro, meso e micro. Quais as diferenças? Resumindo, podemos dizer que o macrociclo é o objetivo principal, aquele que você definiu junto ao educador físico antes de iniciar as atividades. Já os mesociclos são os períodos de treinamento que visam um resultado mais específico, ganhar resistência aeróbica, por exemplo. As sessões de atividades menores, microciclo, por sua vez, são compostas por exercícios direcionados, com uma pliometria para se chegar ao resultado. Tipos de periodização nos treinos. A seguir, vamos apresentar os principais modelos de periodização nos treinos e como funciona. Para não deixar esse podcast muito grande, no próximo episódio iremos apresentar esses tipos de periodização nos treinos. Aguardamos vocês!